eu sou o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que a gente grava aqui para vocês sempre, falando sobre os grandes problemas psicológicos e até os psiquiátricos que vêm acontecendo no mundo contemporâneo. Vamos falar rapidamente aqui, também de uma forma um pouquinho diferente, sobre o Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco é uma campanha de conscientização, é uma campanha nacional que foi inventada, instituída, né, pela Sociedade de Saúde aqui no Brasil, para nos conscientizar dessa problemática atual. Acontece em janeiro, por quê? Porque janeiro é o início do ano, as pessoas ficam esperançosas, né, imaginando, eu quero ter um ano bom, quero ter um ano melhor. E para você ter um ano bom e ter um ano melhor, você precisa pensar na sua saúde mental. Basicamente, tá? O que você precisa pensar a respeito, quando se fala em saúde mental, né? Tem muita gente que fala, mas o que será que eu tenho que fazer tal? Basicamente, você tem que fazer o seguinte, pensar o seguinte, como é que estão as suas emoções? Você tem escutado, você tem estudado, você tem entendido os seus limites? Como anda a sua relação consigo mesmo e com os outros, né? E você sabe pedir ajuda quando precisa? Isso é o básico, tá? Importante lembrar que a saúde mental não é a ausência de doenças, tá? É ter qualidade de vida, ter equilíbrio emocional, tá? Ter relações saudáveis e ter um sentido na vida, tá? Cuidar da mente não é fraqueza, de jeito nenhum. É uma responsabilidade que você tem que ter com você mesmo, tá? E agora, sem muitas explicações sobre a saúde mental, que a gente vê muito desses vídeos de hoje em dia, todo mundo tentando explicar o que é isso, eu vou trazer aqui para vocês quais são os principais problemas que levam a saúde mental a estar doente hoje em dia. E essa doença da saúde mental está tão grande que está levando a óbito, tá? E tem muita gente que não acredita. E quais são os principais fatores que vêm acontecendo dentro da saúde mental que faz a pessoa não ter uma boa saúde mental e que faz a pessoa ir a óbito? Então vou elencar aqui esses fatores. O primeiro deles é a questão de tirar a própria morte, né? Que a gente chama de suicídio. Essa é a principal causa direta de morte que está ligado à saúde mental. Por que acontece essa questão do suicídio? Depressão não tratada, transtorno de ansiedades graves, tá? Tipo o transtorno bipolar, principalmente quando o bipolar está na fase depressiva, sensação de desesperança, de solidão, de inutilidade, o estigma, o preconceito, mais a dificuldade ao acesso de tratamento e também o uso de álcool e drogas como agravante. O ponto-chave não é a fraqueza da pessoa aí, tá? É a dor psíquica que é intensa e sem recursos emocionais suficientes para poder lidar, né? Uma segunda causa são os transtornos por uso de álcool e de drogas, tá? E normalmente acontece dentro da overdose, né? Uma das maiores causas indiretas do óbito também são as overdoses. Às vezes a gente não ouve falar muito sobre isso. Por quê? Porque ninguém vai sair falando por aí que tem depressão, que usa droga, que sofreu overdose. Mas acontece isso numa escala que você nem imagina, numa escala muito alta, tá? Por que acontecem essas overdoses? Tem uma coisa muito interessante, que quando a gente fala de overdose também, não é só droga, tá? Por exemplo, uma pessoa que é hipocondríaca, que toma muita medicação psiquiátrica e que principalmente faz uma automedicação, corre o risco de overdose, tá?
Dependência química associada a traumas, a depressão, a ansiedade, leva a um uso exagerado de substâncias ilícitas ou de substâncias lícitas, até chegando à overdose, tá? As substâncias hoje em dia, principalmente as ilícitas, né, estão cada vez mais potentes, cada vez mais imprevisíveis, porque não existe quantidade segura de uso de droga nenhuma, tá? Nem álcool, tá? As recaídas frequentes, sem um apoio necessário, né? Por exemplo, as pessoas que estão tentando ficar limpa, mas não consegue, recai frequentemente, tem lápis frequentemente, mas não tem uma rede de apoio necessária, né? Então, isso inclui overdose, falência dos órgãos, né, dos órgãos físicos, acidentes sob o efeito de substâncias e violência associada ao uso. Tudo isso é problema de saúde mental, tá? Outro problema gravíssimo da saúde mental atualmente é a depressão grave, a depressão maior, a depressão crônica, né? Ela acontece exatamente até mesmo quando não chega a um suicídio, ela mata também, essa depressão grave, tá? E por que normalmente acontece isso? Essa depressão grave? Por vários fatores. Vamos colocar alguns aqui. Negligência do autocuidado, a pessoa não se cuida, né? Por exemplo, medicação, alimentação, higiene, abandono, né? De tratamentos médicos, começa a fazer tratamento e abandona. Isolamento social extremo, é muito perigoso isso, tá? Comprometimento imunológico e cardiovascular. É uma gama de coisas que leva a essa depressão. E a depressão, ela exige um tratamento minucioso, cuidadoso, paulatino, com bastante paciência, com bastante tolerância entre o tratamento, quem está tratando e quem está sendo tratado, tá? A depressão não mata só pela mente, ela desgasta também o corpo inteiro da pessoa, tá? Uma outra questão também de saúde mental muito problemática são os transtornos alimentares, tá? Anorexia, bulimia e compulsões graves, tá? Entre as maiores taxas de mortalidade em psiquiatria estão essas questões: anorexia, bulimia e transtorno de compulsão grave, tá? Acontece devido à desnutrição, as pessoas não se alimentam corretamente, ninguém come comida de verdade, né? Aí causam alterações cardíacas, distúrbios metabólicos e alto risco de suicídio associado. Muitas vezes passa despercebidas porque esses problemas estão relacionados à vaidade, à beleza. Então são romantizados, minimizados. Ah, tá querendo emagrecer, tá querendo, né? Então tá fazendo tudo isso e quando vê, entra em bulimia, tá com uma compulsão gravíssima alimentícia, que essa compulsão não significa que a pessoa está comendo o tempo todo. Se a pessoa também não come, também é uma compulsão para não comer, tá? Psicoses graves não tratadas, por exemplo, esquizofrenia, surtos psicóticos, né? O óbito ele é indireto nesses casos, mas é real. Acontece por quê? Graças a Deus está melhorando, mas a maioria das pessoas não falam muito. Ah, eu tenho um filho esquizofrênico, ah, eu tenho esquizofrenia, né? Eu tenho surto psicótico. Então, começa o tratamento, não termina, né? Falta de adesão ao tratamento, delírios que levam a comportamentos de risco de morte, né? Vulnerabilidade social extrema, né? E maior risco de realmente chegar a óbito e também de acidentes. Aqui o problema não é só o transtorno, né? Mas o abandono social, o preconceito e também o abandono institucional, né? Um estresse crônico, um burnout e a ansiedade extrema também podem levar à morte. A gente
vê isso muito acontecendo dentro das empresas, né? É uma causa silenciosa que vai devagar aumentando até que a pessoa vai aguentando, aguentando e chega depois uma hora que o corpo cobra a conta, né? Aí acontece o quê? Aumentos de infartos, de AVC, transtorno do sono severos, complicadíssimos, a gente vê demais hoje em dia, abuso de álcool e estimulantes para poder trabalhar, para poder produzir, e exaustão emocional prolongada. O fator comum entre todos eles é a falta de prevenção, diagnóstico às vezes tardio, tá? E banalização do sofrimento emocional das pessoas, né? Vivemos numa época de altas exigências, pouco vínculo, né? Vínculo emocional, vínculo pessoal, muito estímulo e pouca escuta, né? E a cultura do aguenta firme, vamos lá, aguenta aí, né? Na verdade é o seguinte, gente, esse janeiro branco realmente salva vidas, se for bem feito, se for bem trabalhado. Falar sobre saúde mental é necessário, sem tabu. Acesso precoce a tratamento psicológico e psiquiátrico tem que ter, logo, sentiu necessidade, vai. Tem que ter rede de apoio, família, comunidade, espiritualidade, grupos, medicina, psicologia, educação emocional, desde cedo. Isso é um tema muito pesado, mas precisamos falar sobre esse tema sempre, porque esse tema salva a vida das pessoas, tá? Agradeço por terem me ouvido e nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.